Item 2, criação de página, onde a gente vai estar vendo aqui informação de página, propriedades de página e escalas. Vamos ao C elétrico. Então, para criar uma página, basta você clicar sobre o módulo, né? Botão direito e novo e OK. E está criada a página. Tá? Selecionando a página, clicando uma vez sobre ela, na tela aqui de propriedades, você vai estar visualizando as informações de página, tá? Onde você vai poder estar adicionando ou alterando aqui os dados dessa página, ok? E botão direito sobre a página, propriedades. A gente vai estar vendo agora as propriedades desta página, ok? Aqui não vou me alongar muito, porque essas propriedades de página a gente já viu lá no treinamento nível Basic, no item lá de criação de página modelo, onde a gente fez lá a página modelo de layout. Lá a gente vê bem o que são esses atributos. Aqui, mais basicamente, só para dar uma relembrada bem rápida, que tem aqui de importante seria aqui as dimensões aqui da página, ó, a extensão da página de x e y, que no caso está em 420 por 297, que seria essa área toda preta aqui, ó, onde está a nossa página modelo dentro ali, ok? Essa seria essa medida aqui. E mais lá para baixo, ó, seria aqui a escala e escala do símbolo. Essa escala seria a escala da página, dessa área de trabalho, e a escala do símbolo na hora que você puxa da biblioteca, ok? Aqui está sendo utilizado escala 10:10, tá? Sempre quando for utilizar escalas aqui, alterar esses valores, é sempre bom utilizar a mesma escala, ok? Mesma numeração aqui para a escala e escala do símbolo. E outra coisa muito importante é nunca gerar um símbolo utilizando escalas aqui, ó. Sempre quando for criar qualquer componente mecânico, se for fazer um símbolo novo, tem que estar sempre escala 1:1, ok? Nesse caso aqui, ó, da escala 10:10, a página modelo está pronta para você gerar o layout. Você terminou o esquema elétrico, você vem aqui, faz um desenho do painel ou puxa da biblioteca e começa a inserir os componentes, ok? Agora, se precisasse, por exemplo, criar um componente, você teria que vir aqui, onde que a escala está 10:10, colocar 1:1. Ele alterou a escala agora 1:1. E aqui em cima, ó, dependendo do tamanho do componente que você for fazer, você vai ter que aumentar essa área aqui, ó, que seria essa área preta aqui, ó. Porque agora ele está utilizando essa dimensão aqui real, 420 por 297, sem escala nenhuma. Isso aqui é em milímetros. Agora você imagina se você precisar, por exemplo, desenhar um painel elétrico, se quiser fazer um desenho, de um painel de 1800 por 800. Não vai caber nessa área. Então daí você teria que aumentar daí essa dimensão aqui, ó. Geralmente eu utilizo aqui sempre 10 vezes o tamanho. Eu mudei para 4.200 por 2.970. Ele mudou agora a área aqui preta, ó, e a página modelo está lá, ok? Porque ela não é escalada junto. Se eu quiser manter ela, eu tenho que escalar, ok? Mas se for só mesmo para você fez isso, você só precisa criar um símbolo novo, então você não precisa estar alterando aí a página modelo. Feito essa alteração, colocou a escala 1:1, agora você pode gerar o símbolo mecânico, ok? Vou fazer aqui só bem basicão aqui, ó, um retângulo, fazer aqui uma cópia. Digamos aí que eu fiz um painel aí, ó, vista frontal, interna e externa, tá? Não fiz nenhum detalhe aqui porque para não perder muito tempo. Mas daí eu seleciono, terminei de fazer o desenho, coloquei todas as linhas, fiz as cotas, botão direito e agrupar. É o mesmo processo lá do símbolo elétrico. Você terminou de fazer o desenho, você vai lá e agrupa ele. E tem aqui também as opções de componentes que você pode estar agrupando. Tá? No caso que a gente está fazendo aqui um painel, ó, tem aqui layout painel. Tudo que você está gerando que não tiver nessa lista, você vai estar sempre gravando como geral. Ok? Então, vamos colocar aqui layout painel, ok. Ele vai pedir aqui um prefixo. Vou colocar aqui como a letra, digamos que letra P e ok.
Se for ver agora aqui, eu fazer um zoom aqui próximo, está aqui um texto bem pequenininho, que seria do tag do painel, que agora ele é um componente. Se eu der um duplo clique, está aqui o tag, tem um texto de descrição, que ele gera automático isso, né? E aqui o tipo, que eu posso estar atribuindo aqui um código dele através do banco de dados aqui, ó. Ok? Com isso daí já sai lá na relação de material. Para esses casos aqui, quando é layout, descrição e tag de layout eu deixo oculto, não preciso, ok? E daqui basta arrastar lá para a biblioteca. Vou vir aqui para a pasta de meus símbolos, pasta geral, ó. Pegar aqui no ideal, sempre quando você for criar um componente, é sempre você puxar ele quando for arrastar, posicionar o mouse sempre no ponto do meio desse componente e sempre do lado esquerdo, tá? O painel já não precisa. O painel basta você pegar num ponto, pode ser num ponto inferior ou superior, ok? Então vou arrastar ele aqui para a pasta, vou dar aqui um nome, por exemplo, de painel, e está salvo. Vou abrir aqui o zoom, vou arrastar ele da biblioteca, ó. O ponto de referência dele está ali embaixo, no ponto inferior, conforme eu arrastei, ok? Vou criar aqui um outro símbolo, um menorzinho aqui, ó. Digamos que esse componente aqui tenha 60 de largura por 120 de altura. Um contadorzinho. Não vou fazer muitos detalhes também do símbolo, mas ó, faço aqui um retângulo, uma circunferência. Ok. Não ficou bem centralizado, mas não faz mal. Faço aqui as linhas. Digamos aí que está pronto o símbolo mecânico. Ok. Seleciona tudo, botão direito, agrupar. E está aqui, ó, bobina contador. Dou um OK, ele pergunta o prefixo. Vou colocar como K e OK. Botão direito sobre ele. Está aqui os textos e atributos que ele já gera. Uma coisa que eu esqueci ali no layout, ali no painel, quando eu gerei, é aqui, ó, nesse função e localização, caso você esteja utilizando, né, se você não estiver utilizando não vai aparecer. Aqui ele está como automático. É bom sempre deixar oculto. Okay? Sempre deixar para ocultar. Não, aqui no layout ele não precisa estar aparecendo esse texto de função e localização. O texto de descrição é a mesma coisa. Deixa desmarcado aqui para ficar oculto. A descrição se só utiliza também lá no esquema elétrico. E dá um OK. O tag, se você não quiser que apareça no layout, o tag, só o componente, basta você deixar também oculto. Se não, é só posicionar e alterar o tamanho do texto. Porque ele sempre vem o texto aqui com a medida de 3,5, que é o mesmo padrão lá do esquema elétrico. E que a gente usa como padrão, tamanho sempre de 25. Ok? E quando o componente é um componente grande, digamos um inversor, aí a gente consegue utilizar um tamanho de 30. Okay? Seria essas duas medidas aí que a gente utiliza, que é bom seguir para ficar sempre no mesmo padrão aí os componentes. Então eu alterei o tamanho para 25 e vou colocar esse texto lá em cima do contador. E vou mudar o ângulo dele aqui para 90 e alinhamento dele da esquerda para a direita. Ok? Então eu tenho que posicionar ele lá em cima, porque nas laterais esse texto não pode ficar, porque os contadores geralmente você posiciona eles lado a lado. Então vou dar aqui um F6 para poder selecionar o texto do tag e vou mover ele bem aqui para cima do componente. Ok? Está pronto o componente. Certo? Daqui agora só arrastar para a biblioteca. Para arrastar para a biblioteca, pegar sempre no ponto do meio, na lateral esquerda. Ok? Para me pegar bem no meio aqui, ó, eu venho e ligo esse botãozinho aqui, o comando, que é atrair objetos à grelha. No meu caso, estou utilizando aqui o ícone. Senão ele está lá no menu ver. Ok? Atrair objetos à grelha. Vai clicando mais ou menos próximo ao meio do símbolo, ó, ele já vai colocar uma marcação ali, ó, colocou um triângulo bem no meio do componente. Basta então eu deixar o cursor sobre, ó, clicar com o mouse, segurar e arrastar lá para a pasta. Vou colocar aqui o nome de cont 2. Já tinha um cont 1 lá. Então seleciono esse contador, ó, arrasto ele para
para pasta, ele vem aqui o ponto de referência bem onde que conforme eu salvei ele. Ok, então isso aí seria basicamente para gerar aí um componente, um símbolo, né? Deixa eu voltar aqui. Só um outro detalhe, que isso aqui foi um desenho assim, simples que eu fiz e foi direto no Selétrico. Você tem a opção, por exemplo, ir lá na página lá do fabricante e baixar lá um desenho já em DWG ou DXF. Aí basta você salvar no teu computador, você vir aqui em arquivo, abrir, tem a opção aqui de desenho, ó, DWG e DXF. Tá? Lá geralmente eles já fornecem os desenhos já em escala de 1 para 1. Então basta você deixar aqui a tua página já com a escala de 1 para 1. Vai ali no arquivo, ler. Ele vai trazer esse componente DWG ou DXF, ele vai trazer bem aqui embaixo aqui na tua página. Então basta você pegar esse desenho, arrasta mais aqui para o meio para você poder trabalhar com ele. E sempre, tá? É uma dica aí que a gente passa. Muitos desenhos de DWG que a gente baixa aí na internet. Vou aqui desagrupar isso aqui para dar um exemplo. Por exemplo, eu estou clicando aqui, ó, nessa linha, ó, ele é um elemento só. Aqui também, circunferência, ó, também é um elemento. Ó. Acontece muito de DWG, por exemplo, clicar aqui sobre uma circunferência. Eu não sei qual foi o programa que foi utilizado, que foi feito a conversão, não sei. Tem muitas circunferências dessas lá, se tu for clicar, ele não seleciona ela toda. Ele seleciona apenas um elementozinho, que ela é formada por várias retas. Entendeu? Então, imagina um componente como isso aqui, ó. São 8 circunferências formadas por várias retinhas. Aí você vai agrupar ele, vai ficar um desenho muito mais pesado, muito mais carregado. Entendeu? Nas linhas aqui é a mesma coisa. Às vezes você vê aqui, ó, visual aqui é uma linha só, mas aí você clica sobre ela, ou parte dela, você vê que ele seleciona só a metade ou um pedacinho dessa linha. Então, o ideal é sempre você verificar isso, apaga as linhas que estão duplicadas. Se, por exemplo, aqui é formada por várias linhas, apaga todas, deixa só uma e depois só usa aqueles comandos prolongar lá que você deixa aqui no tamanho do componente certo. Ok? Depois sim você agrupa o componente, porque senão depois, a hora que você estiver gerando o teu layout, se for utilizar um símbolo assim muito carregado e utilizar ele várias vezes na página, você vai perceber que ele vai ficar um pouco mais lento a hora que você está folheando aí entre páginas. Ok? Então só é uma dica aí. Voltando então aqui para a nossa propriedades, né? Estávamos aqui em escala. Outra opção, conforme eu passei lá no treinamento nível Basic, já era criar uma página modelo com a escala de 1 para 1, para você não precisar estar fazendo essas alterações aqui, porque às vezes você já estava aqui fazendo o teu layout, posicionado, já colocado os componentes, mas aí você precisou fazer um componente. Você já não pode mais mexer na escala dessa página. Você tem que criar uma página nova para poder criar o símbolo. E daí, quando criar essa página nova, você vir aqui fazer essa alteração de escala e aumentar aqui a área de trabalho. Tá? Ou outra opção, antes de você criar a página, você clicar com o botão direito sobre o layout e escolher já a página aqui, ó, com a escala que você criou. Tá? No caso, lá naquele treinamento lá eu ensinei a fazer 2 formulários, um na escala de 10 para 10 e outro na escala de 1 para 1. Okay? Então era só daí escolher formulário de escala 1 para 1, criar uma nova página, essa nova página vai vir com essa escala, e daí você pode estar gerando o símbolo. Ok? Então, propriedades, então seria isso aí. Vou voltar agora aqui para o 420 por 297, ele vai voltar aqui a dimensão que estava. Ok, e vamos para o próximo item.